domínio da China impede aos Estados Unidos de avançarem na produção de pequenos drones, relata a mídia. O portal Defense ONU relatou que o esforço do Pentágono para fabricar milhares de pequenos drones enfrenta um grande obstáculo à medida que a China domina o mercado de peças para drones. A mídia cita que uma possível solução para os Estados Unidos seria a produção rápida, contudo indica que as principais indústrias de defesa do país alertaram para o fato de esses equipamentos custarem muito mais do que o Pentágono imaginava. As indústrias também argumentaram que o Pentágono pode optar por um desempenho elevado das peças mais caras, ou seja, pode não estar preocupado com o valor a ser gasto. Para tentar avançar na produção de drones sem esbarrar nos obstáculos com a China, os Estados Unidos optaram por uma investida na impressão 3D desses drones, contudo é um movimento arriscado, podendo ou não satisfazer os desejos do Pentágono. Se for apropriado, fecharemos a fronteira com a Rússia, diz premier da Noruega. Jonas Story anunciou a medida em meio ao fechamento pela Finlândia de praticamente todos os postos de controle fronteiriço com a Rússia, que provocou críticas da Rússia. A Noruega pode fechar o único posto de controle na fronteira com a Rússia, anunciou Jonas Story, primeiro-ministro do país escandinavo, durante um discurso na conferência do Cartel Low States. O político foi questionado se seria apropriado seguir o exemplo da Finlândia e fechar a fronteira com a Rússia. Se for apropriado, respondeu Story. O único posto de controle fronteiriço, o Sturkskog, ou Boris ou Gledska, do lado russo, está localizado na fronteira entre a província norueguesa de Troms e Finnmark e a região russa de Murmansk. A Finlândia decidiu recentemente fechar todos os postos de controle fronteiriço com a Rússia, exceto Raja Joseph, até 23 de dezembro. Moscou criticou essa decisão como apressada, feita sem consultas bilaterais, e como violando os direitos e interesses de dezenas de milhares de russos e finlandeses. A Rússia também rejeitou a justificativa do suposto uso da fronteira para forçar a entrada de imigrantes na Finlândia como provocativa e feito como vontade de agravar as relações entre os dois países. Soldados enlouquecendo, a Ucrânia não tem mais ninguém para lutar por causa da deserção. As forças armadas ucranianas estão enfrentando notáveis dificuldades para reforçar suas fileiras. As pessoas não estão inclinadas a sacrificar suas vidas pelo regime de Kiev, optando ativamente por evitar a mobilização ou a deserção. Apesar disso, a propaganda sustenta a narrativa oposta. A realidade da situação pode ser compreendida ao ler o artigo do Sputnik. A contraofensiva mal sucedida resultou em uma grave escassez de recursos humanos para a mobilização em Kiev, sem mencionar as crescentes dúvidas dos aliados e doadores ocidentais sobre o real propósito do fornecimento de dinheiro e armas à região. Em 2021, o Procurador-Geral da Ucrânia iniciou 117 processos criminais por deserção, com mais de 2.028 casos classificados como saída não autorizada de unidade militar ou local de serviço, indicando que indivíduos deixaram suas unidades com a intenção de retornar. Além disso, registrou 33 casos de lesões auto-infligidas. Nos primeiros 9 meses deste ano, 4.638 soldados desertaram das Forças Armadas Ucranianas. 10.940 abandonaram temporariamente o serviço e houve 161 casos de automutilação. Os desertores enfrentam penas de 5 a 8 anos de prisão, com alguns casos terminando frequentemente em acordo pré-julgado e pena suspensa. As prisões ucranianas detêm atualmente pelo menos algumas brigadas de desertores. O motivo é claro, medo da morte. A mídia local relatou que um míssil russo destruiu dezenas de soldados em seus quartéis. Um sobrevivente fugiu, levando consigo seu rifle. Seus amigos afirmam que ele se rendeu como prisioneiro de guerra, mas mesmo assim foi condenado a 8 anos de prisão. Outro soldado deixou sua posição após ser bombardeado. Retornou mais tarde, foi encaminhado a um psiquiatra militar, não se recuperou totalmente, desapareceu novamente, sendo preso e condenado a 2,5 anos de prisão. Outro desertor admitiu em tribunal que temia por sua vida durante o ataque a Lima, apontando que a operação foi mal planejada e faltou apoio de fogo, resultando em uma pena de 5 anos. Alguns tentam fugir para o exterior e em junho o desertor foi capturado na fronteira com a Romênia, recebendo também uma sob o termo de apoio psicológico. Os oficiais são punidos pela deserção de subordinados. Portanto, se um soldado afirma que prefere ir para a cadeia a enfrentar balas
Ele será mantido na retaguarda. Entretanto, o cansaço dos combates está aumentando para todos. As perdas são enormes e encontrar substitutos é problemático. Muitas unidades de combate têm uma falta de pessoal de 30 a 40%, quase em todos os lugares há deserções ocultas, com soldados, sargentos e oficiais simulando doenças para evitar as linhas de frente. Nesse contexto, os psicólogos entram em ação reclamando que muitas pessoas vivem segundo o princípio não vejo mal, não ouço mal, argumentando que o Estado deveria intensificar a propaganda. Em uma situação relacionada, um ucraniano, Vladimir Despalko, compartilhou a história de um parente que sobreviveu perto de Artmovsk. Após o massacre em que a maioria dos soldados morreu, ele entrou em conflito com o comandante, resultando na abertura de um processo criminal. Ao sugerirem um exame psiquiátrico, o soldado fugiu para a Romênia e posteriormente para a Alemanha, embora tenha custado 5 mil para chegar lá. Aqueles sem recursos financeiros se escondem com parentes ou amigos, enfrentando uma situação ainda pior, pois não podem consultar um médico sem um atestado no centro de alistamento militar. Um parente meu sobreviveu perto de Artmovsk depois de outro massacre, no qual a maioria dos soldados morreu. Ele brigou com o comandante. Um processo criminal foi aberto. O advogado sugeriu um exame psiquiátrico. O soldado fugiu do hospital para a Romênia e depois para a Alemanha, mas ele tinha 5 mil dólares para chegar lá. Quem não tem dinheiro se esconde com parentes ou amigos. É uma situação pior. Eles nem deixam você consultar um médico sem um atestado no centro de alistamento militar, disse o ucraniano Vladimir Despalko. Despalko, que serviu nas Forças Armadas Ucranianas de 2016 e 2017, destaca que, mesmo naquela época, havia deserções com 10% em seu pelotão. O problema era a falta de voluntários. Naquele momento, os mobilizados não queriam ir para a zona de operação terrorista. No entanto, o problema foi abafado. O Despalko não descarta a possibilidade de as autoridades ainda minimizarem as estatísticas de perdas. Muitos desaparecem sem deixar rastro e não os denunciam a tempo porque continuam a receber o seu salário. Se um soldado deserta, mas não leva consigo o seu cartão do banco, geralmente também não denunciam. Se você denunciar, será criticado. Como você deixou isso acontecer? Por que não impediu? O ex-soldado explicou. Outro militar ucraniano, Anton Amazov, observa que há muitas pessoas bem educadas e bem-sucedidas entre os mobilizados. No entanto, elas são comandadas por oficiais analfabetos que frequentemente sofrem de alcoolismo. Colocaram você em uma unidade com um idiota e seu primeiro pensamento é: por que eu deveria obedecê-lo? Pergunta. No início, havia filas de voluntários no escritório de recrutamento. Agora, muitos estão na linha de frente há 2 anos e estão enlouquecendo, disse ele. Ninguém mais grita pela pátria. Em vez disso, perguntam: de quem é a pátria? Pergunta. Claro, há ódio contra os russos que é cultivado pelas autoridades, mas, ao mesmo tempo, há uma falta crescente de compreensão de que a elite dominante está fazendo complemento. O Uruguai assina acordo de ampla parceria estratégica com a China em meio a incertezas com o Mercosul. As negociações para um potencial acordo de livre comércio são um dos objetivos da lista de Lacalle Pou ao país asiático dos dias 20 a 24 deste mês. O Uruguai se prepara neste momento para aprofundar relações com Pequim, destaca a mídia chinesa. Em uma visita do presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou à China, Montevidéu e Pequim concordaram nesta quarta-feira, 22 de 11 de 2023, em melhorar os laços e estabelecer uma parceria estratégica abrangente durante uma reunião na capital chinesa, segundo o canal CGTN. Atualmente, o aprofundamento dos laços bilaterais está se tornando cada vez mais o consenso em nossos 2 países. Tenho o prazer de anunciar convosco o estabelecimento de uma parceria estratégica abrangente, disse o presidente Xi Jinping durante uma reunião com seu homólogo uruguaio hoje. O presidente uruguaio propôs um acordo de livre comércio com a China pela primeira vez em 2021, conforme noticiado. O intuito era garantir aos seus exportadores oportunidades semelhantes às desfrutadas por Chile, Costa Rica, Equador e Peru, e para aumentar as exportações uruguaias de matéria-prima, bens industriais e tecnologia. No entanto, Lacalle Pou enfrenta a oposição de outros membros do bloco Mercosul que pretendem, em vez de estabelecer um acordo de livre comércio com a Europa ou negociar com Pequim dentro do bloco. Nos primeiros dias do seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio da Silva foi ao Uruguai para estabelecer contato com países que foram distanciados durante o governo Bolsonaro, não só pela gestão em si, mas por falta de importância que o governo anterior dava ao Mercosul. Contudo, Lacalle Pou
mostrou resistência à retomada de acordos entre países sul-americanos. Com o renascimento da União de Nações Sul-Americanas, Unasul, sobre o Mercosul, o presidente disse em maio que muitos sabem que nossa posição é a de satisfação com o que tem feito com o Mercosul, conforme noticiado. Em declarações não oficiais, o presidente indicou que Montevideo estava mais interessado em acordos bilaterais do que se passava pelo bloco sul-americano. A não prioridade do Uruguai e a vitória de Javier Milei na Argentina podem colaborar para o enfraquecimento do Mercosul, uma vez que o futuro presidente argentino já manifestou-se contra a presença de Buenos Aires no bloco e em outros organismos como o BRICS. O Mercosul é composto por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. O anúncio desta quarta-feira eleva os laços do Uruguai com a China a nível de igualdade com Brasil e Argentina, segundo uma análise feita pela agência Reuters. A China foi o maior parceiro comercial do Uruguai, com 7,44 bilhões em comércio bilateral em 2022, um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior. Turquia procura Eurofighters após incerteza sobre a compra de F-16 dos Estados Unidos de defesa turca. A Ankara começou a discutir a compra de 40 jatos Eurofighters Typhoon com países europeus depois de perceber que seu pedido de jatos F-16 dos Estados Unidos pode não funcionar, disse uma fonte do Ministério da Defesa turco nesta quinta-feira, 23 de 11 de 2023. Na semana passada, o ministro da Defesa turco, Yasser Güler, disse que Ankara estava em negociações com o Reino Unido e a Espanha para comprar jatos Eurofighter. Embora a Alemanha se opusesse à ideia, a procura pelos europeus acontece depois de muita espera pelos caças F-16 dos Estados Unidos, os quais o governo Biden é a favor da comercialização, mas o Congresso norte-americano, que também tem poder de decisão sobre a compra, vem colocando diversos bloqueios para as negociações. O país, membro da OTAN, solicitou em outubro de 2021 a compra de 40 caças F-16 da Lockheed Martin e 79 kits de modernização para seus aviões de guerra existentes. As forças aéreas turcas precisam de novas aeronaves. Nossa primeira escolha são os F-16, mas considerando a possibilidade de não obtermos uma resposta positiva neste processo prolongado, os jatos Eurofighter Typhoon são as alternativas mais adequadas aos F-16. Os funcionários do Reino Unido dizem que poderiam ajudar a convencer a Alemanha a recuar nas suas objeções, disse uma fonte da defesa turca ouvida pela agência Reuters. Hoje, 23, Ankara informou à Aliança Atlântica que a ratificação da candidatura da adesão da Suécia não será concluída pela reunião dos ministros das relações exteriores da Aliança na próxima semana, complicando ainda mais a situação. Em meados de setembro, o líder turco Erdogan relacionou a adesão da Suécia à OTAN à entrega de caças F-16 pelos Estados Unidos, afirmando que Washington precisava cumprir sua promessa. A visão do analista militar Tayfun Özberk, a Turquia tenta pressionar os Estados Unidos através do pedido para os europeus. Para o equilíbrio de poder regional, a necessidade da Turquia de um caça de nova tecnologia não é segredo. Nesse contexto, a decisão de adquirir os Eurofighters pode ter sido feita para pressionar a administração Biden a persuadir o Congresso para a venda dos F-16 o mais rápido possível, afirmou Özberk à mídia. Estados Unidos e Filipinas conduzem manobras navais e aéreas conjuntas perto de Taiwan. Os dois países realizaram patrulhas conjuntas no extremo norte do país asiático. A China reagiu com advertência para não prejudicar a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China. Os Estados Unidos e as Filipinas estão realizando patrulhas aéreas e marítimas conjuntas no Mar Sul da China, escreve na quarta-feira, 22 de 11 de 2023, a agência norte-americana Associated Press. As Filipinas e os Estados Unidos estão realizando patrulhas aéreas conjuntas no Mar do Sul da China, sobre o norte de Luzon, perto de Taiwan. A Força Aérea das Filipinas disse na quarta-feira que suas aeronaves participaram na terça-feira de patrulhas conjuntas nas proximidades de Batanes, a província mais setentrional das Filipinas, que fica a apenas 200 km de Taiwan. A 7ª Frota dos Estados Unidos comunicou que as patrulhas fazem parte de uma interação rotineira americana com seus aliados e parceiros para preservar uma região livre e aberta do Indo-Pacífico. As Forças Armadas das Filipinas e o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos realizaram em 23 de novembro exercícios táticos marítimos como parte da atividade de cooperação marítima de 3 dias no mar das Filipinas Ocidental. As patrulhas também incluem as marinhas dos Estados Unidos e das Filipinas. Durante o anúncio do começo das patrulhas conjuntas, Ferdinand Marcos Jr., presidente das Filipinas,
Declarou que elas eram prova de nosso compromisso de reforçar a interoperabilidade de nossas forças militares. Por meio de esforços colaborativos, pretendemos aumentar a segurança regional e promover uma parceria perfeita com os Estados Unidos na proteção de nossos interesses compartilhados, disse ele. Questionado sobre as patrulhas, Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que a posição de Pequim foi esclarecida tanto para as Filipinas quanto para os Estados Unidos. O exercício de patrulha conjunta entre as Filipinas e os Estados Unidos não deve prejudicar a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China, comentou ela. Explosão orçamentária. Lei de guerra de 48 bilhões de Israel depende do mercado de títulos. Tel Aviv precisa contrair empréstimos extensivos para apoiar o seu esforço de guerra devido às exigências da sua atual situação financeira. Com uma enorme dívida de 300 bilhões para gerir, o recente conflito duplicou o custo do seguro das suas obrigações soberanas contra o incumprimento. A escalada de operações militares das Forças de Defesa de Israel em Gaza pôs em evidência os crescentes desafios econômicos do país à medida que o conflito entra em sua 7ª semana no meio desta turbulência contínua. Uma equipe de tecnocratas israelenses, conhecida como CFO do governo, é responsável por navegar nas complexidades econômicas emergentes, a Leader Capital Markets. Uma importante empresa de consultoria financeira em Israel relata que a guerra custa à economia cerca de 270 milhões todos os dias. Citando o Ministério da Economia de Israel, estima-se um impacto fiscal total de 48 bilhões para 2023 e 2024. Israel suporta dois terços destes custos e os Estados Unidos cobrem o terço restante. O plano econômico de Israel, fortemente dependente de empréstimos substanciais, é crucial para sustentar seu conflito armado mais desafiante dos últimos 50 anos. Neste cenário complexo, Yali Rothenberg, contador-geral do Ministério da Economia, desempenha um papel fundamental na supervisão da gestão do perfil da dívida de 300 bilhões do país. Uma parte significativa da qual é atribuída a este conflito, concebida para suportar vários meios de combate, inclui reservas financeiras adicionais para mitigar o impacto econômico do conflito militar prolongado. Estávamos avançando em um cenário básico que faz referência a vários meios de combate e trabalhamos em áreas adicionais. Somos capazes de financiar o Estado de Israel mesmo em cenários mais extremos do que os dos combates atuais, disse Rothenberg à imprensa. Após a crise, o Ministério da Economia israelense aumentou as suas vendas internas de obrigações para 5 bilhões, desde 7 de outubro, ultrapassando a sua média mensal habitual de pouco mais de 1,34 bilhão. Embora estejam aumentando, as taxas de juros internas do país permanecem inferiores às de muitas economias avançadas. A procura de títulos do governo israelense tem sido forte, tendo a procura nos leilões recentes sido mais de 6 vezes superior à oferta. A Moody's estima que as necessidades brutas de financiamento do governo sejam cerca de 10% de sua produção econômica para este ano, acima dos 5,7% em 2022. Apesar do aumento de taxas de juros internas, os custos de empréstimos de Israel continuam sendo inferiores aos de muitas economias desenvolvidas, embora o rendimento das obrigações em shekel há 10 anos de Israel tenham sido mais elevado desde o início do conflito Israel-Palestina, foi recentemente de 4,2, ainda abaixo do de obrigações semelhantes do Tesouro dos Estados Unidos. A moeda israelense recuperou as perdas do pós-guerra e está sendo negociado de forma robusta diante do dólar, principalmente devido às intervenções sem precedentes do Banco Central. A tensão fiscal do governo israelense é cada vez mais evidente, como evidenciado pelo orçamento de outubro, que mostra um déficit mais de 7 vezes maior do que o de 2022. O ministro da Economia de Israel, Bezalel Smotrich, propôs um orçamento alterado para o resto de 2023 para resolver essa questão. Esse orçamento revisto inclui um aumento substancial das despesas de 9,4 bilhões, financiado principalmente através da dívida. Além disso, Israel enfrenta o desafio de compensar cerca de 4 bilhões em receitas perdidas em 2023. Além disso, o governo precisa reabastecer um fundo de compensação fiscal que foi esvaziado em
4,8 bilhões para cobrir despesas após o começo da guerra. Uma parte significativa da resposta financeira envolve a emissão de obrigações, com mais de 80% do financiamento total proveniente de fontes nacionais. Essa estratégia pretende proteger a economia israelense da volatilidade dos fluxos de investimento estrangeiro. Apesar destes esforços, Israel enfrenta um mercado internacional menos acolhedor. O custo do seguro das obrigações soberanas de Israel contra o incumprimento praticamente duplicou desde o início da guerra, indicando um aumento de ceticismo e de percepção de risco entre os investidores internacionais. O conflito duplicou o custo do seguro dos títulos soberanos de Israel contra o incumprimento, refletindo a crescente apreensão do mercado. Consequentemente, o Departamento Geral de Contabilidade de Israel está ativamente envolvido com agências de classificação e criadores de mercado para sustentar a confiança dos investidores e estabilizar sua posição nos mercados internacionais. Israel angariou 5,4 bilhões fora dos esforços internos desde o início do conflito, alavancando o apoio internacional, incluindo a venda de mais de 1 bilhão em obrigações através de uma entidade registrada nos Estados Unidos e outros acordos negociados de forma privada. Apesar da perspectiva negativa das principais agências de classificação, Israel evitou um rebaixamento de classificação de crédito. Rothenberg destaca a necessidade de controlar o déficit orçamentário para a estabilidade fiscal a longo prazo. Ele reconhece a importância de gerir o cálculo dívida-PIB, que deverá ultrapassar o seu nível atual de cerca de 60%. Internamente, o governo israelense está envolvido em debates controversos sobre a atribuição de despesas discricionárias. Os críticos afirmam que a hesitação do governo em ajustar ou redirecionar estes fundos ameaça a sua credibilidade, especialmente no contexto fiscal alterado desde o 7 de outubro. A IE afirma: empresas de petróleo e gás respondem por apenas 1% dos investimentos globais em energia limpa. As empresas de petróleo e gás não estão ativamente envolvidas na transição para a energia limpa, representando apenas 1% do investimento global nessa esfera, de acordo com o relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia, AIE, nesta quinta-feira, 23 de 11 de 2023. A maioria das empresas de petróleo e gás estão observando as transições energéticas do lado de fora. Os produtores de petróleo e gás representam apenas 1% do investimento total em energia limpa a nível mundial. Mais de 60% desse valor provém de apenas 4 empresas. Entre milhares de produtores de petróleo e gás em todo o mundo hoje, disse o relatório da agência. A redução das emissões das suas próprias operações deve ser incluída nas estratégias de transição de todas as empresas de petróleo e gás, afirmou a AIE. No entanto, menos da metade da produção mundial de petróleo e gás é atualmente produzido por empresas que visam a redução dessas emissões, acrescentou. É necessário uma coligação muito mais ampla, com metas muito mais ambiciosas para alcançar reduções significativas em toda a indústria do petróleo e do gás. A produção, o transporte e o processamento de petróleo e gás resultam em pouco menos de 15% das emissões globais de gases de efeito estufa relacionados com a energia. Essa é uma quantidade enorme, equivalente a todas as emissões de gases de efeito estufa relacionadas com a energia dos Estados Unidos. Lê-se ainda no relatório. Para limitar o aquecimento global a 1,4 graus Celsius, o setor global do petróleo e do gás teria de reduzir as emissões em mais de 60% até 2030, em relação aos níveis atuais. E a intensidade das emissões das atividades de produção de petróleo e gás teria de se aproximar de zero no início da década de 2040, diz a AIE. Nesse momento, a intensidade das emissões dos países com pior desempenho é de 5 a 10 vezes superior à dos países com melhor desempenho, afirmou a agência. O metano é responsável por metade das emissões totais da indústria de petróleo e gás, acrescentou. Pequim diz que Filipinas recruta força estrangeira para provocar problemas no Mar do Sul da China. As Filipinas alistaram forças estrangeiras para patrulhamento e têm provocado problemas, disseram os militares chineses nesta quinta-feira, 23 de 11 de 2023, referindo-se às patrulhas conjuntas realizadas esta semana pelas forças filipinas e norte-americanas. Os dois países realizaram patrulhas conjuntas nas proximidades de Batanes,
Batanes, a província mais setentrional das Filipinas, que fica a apenas 200 km de Taiwan. As Filipinas reuniram forças de fora da região para patrulhar o mar do sul da China, provocarão problemas e exaltarão a situação, minando a paz e a estabilidade regional e violando o espírito de declaração sobre a conduta das partes no mar do sul da China, disse o Exército de Libertação Popular da China, segundo o jornal Xinhua. Os navios de guerra da Marinha das Filipinas, BRP Grigori Del Pilar e BRP José Rizal e o US Gabriel Gifford conduzem manobras táticas no disputado mar do sul da China como parte das patrulhas conjuntas Filipinas e Estados Unidos. O Exército de Libertação Popular da China acrescentou que manterá alta vigilância sobre as embarcações, defenderá resolutantemente a soberania e os direitos e interesses marítimos e assegurará a paz e a estabilidade nas águas da região. A China deixou claro a sua posição às Filipinas e aos Estados Unidos de que as patrulhas conjuntas Filipinas e Estados Unidos não devem minar a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China, disse a porta-voz da chancelaria chinesa Mao Ning, de acordo com a agência Reuters. As relações entre Pequim e Manilha azedaram sob a gestão do presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., à medida que ele se dirige para laços mais estreitos com Washington. Finlândia conduz exercícios militares no Mar Báltico pela primeira vez após a adesão à OTAN. O país integrou manobras militares navais, mas também terrestres e aéreas, com alguns outros estados membros da OTAN, como a Alemanha, França, Países Baixos e a Polônia. Na segunda-feira, 20 de 11 de 2023, começaram no Mar Báltico os exercícios navais Freezing Winds, ventos gelados em inglês, dirigidos pela Finlândia, anunciou a Marinha do país escandinavo. As manobras, que incluem pela primeira vez o país escandinavo como um estado-membro da OTAN, incluem a participação das forças marítimas, terrestres e aéreas da Finlândia e da Suécia, além de navios do primeiro grupo marítimo 1 da OTAN e do primeiro grupo de contramedidas de minas da OTAN, que inclui as frotas da Alemanha, França, Países Baixos e Polônia. Serão realizadas manobras aéreas sobre o sul da Finlândia e o norte do Mar Báltico, incluindo caças, bombardeiros e aeronaves de ataque F-18 americanos e o avião de longo alcance Atlantique II francês. Serão também treinadas contramedidas contra minas, com foco na proteção da infraestrutura submarina. No total, 30 navios de guerra, 16 aeronaves e mais de 4 mil militares participam dos exercícios, que durarão até 1º de dezembro. Nosso principal exercício neste outono é o primeiro que realizaremos como parte de um grande exercício da OTAN, disse o comandante do Exército, Pekka Hautala, vice-chefe do Estado-Maior da Marinha da Finlândia. Ao treinarmos juntos, reforçaremos não apenas nossas capacidades militares, mas também nossa interoperabilidade e nossa capacidade de trabalhar em conjunto, apontou ele. Nos Freezing Winds 23, exercitamos juntos a proteção das linhas de comunicação marítimas. O tráfego marítimo seguro e protegido é essencial para todos os países que circundam o Mar Báltico. Trata-se da segunda vez que a Finlândia realiza os exercícios Freezing Winds, depois de novembro de 2022, meses depois que o país solicitou a adesão à OTAN, mas antes de ela ter sido completada em abril de 2023. Rússia revela detalhes do conceito de seu novo caça de sexta geração. O futuro caça russo de sexta geração terá alta manobrabilidade, furtividade e alto nível de integração com outro sistema de armas. Sergei Korotov, engenheiro-chefe de cooperação aeronáutica unida, também afirmou que o país pretende fabricar uma aeronave moderna por um preço acessível. Se fabricarmos o melhor avião, porém muito caro, seria uma decisão ineficaz, destacou. Korotov também ressaltou a necessidade de ações conjuntas entre a aeronave com veículos não tripulados. Sabemos perfeitamente da necessidade de ações conjuntas dos sistemas de sexta geração da aviação com aviões não tripulados, afirmou.
Espera-se que a aeronave opere em conjunto com drones capazes de cumprir missões de reconhecimento. Contudo, Korotov ressaltou que ainda não se sabe se a nova aeronave será autônoma ou não, porém é certo que utilizará tecnologias de inteligência artificial. Drone kamikaze a jato do Irã vira pesadelo para adversários ocidentais. O portal The Drive observou que o Irã desenvolveu um novo drone a jato chamado Shahed 238, que é suficientemente capaz de causar sérios problemas aos adversários ocidentais. De acordo com o portal, o drone é capaz de voar a altas altitudes e velocidades, tornando-se uma grande ameaça para as forças inimigas. Além disso, o desenvolvimento dos drones é um sinal do crescimento das capacidades militares do Irã, o que poderia ser um grande risco aos adversários na região, incluindo os Estados Unidos. Os motores turbojatos oferecem mais potência para o seu peso e tamanho, além de serem mais eficientes, fornecendo mais velocidade e altitude. O Shahed 238 ainda conta com novos sistemas de orientação, radar de orientação por infravermelho e eletroóptica, que primeiramente empregou uma combinação de navegação inercial e GPS para atingir alvos fixos. Além disso, a integração do radar de abertura sintética amplifica suas capacidades e permite gerar imagem de alta resolução, mesmo em condições climáticas adversas. Fragata com mísseis Kalibr reforça o grupo naval russo no Mediterrâneo. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a fragata Admiral Grigor Vish, equipada com mísseis de cruzeiro Kalibr, chegou à base russa na Síria e passou a fazer parte do grupo permanente da Marinha Russa no Mar Mediterrâneo. O comandante naval comunicou que a fragata integrada à frota do Mar Negro na Rússia, uma das 4 frotas permanentes do país, protegerá a navegação civil no Mediterrâneo. Anteriormente, o Ministério da Defesa russo afirmou que a Admiral Vigorovich permaneceu de 12 a 14 de novembro na Argélia. Os comandantes da fragata participaram de reuniões protocolares com os líderes da Marinha da Argélia e com a administração do porto onde estava ancorada. As fragatas do projeto 11356, cujo líder da série é precisamente a Admiral Grigorovich, deslocam cerca de 4.000 toneladas, atingem uma velocidade de 30 nós ou 55 km por hora e possuem uma autonomia de 30 dias. Além do sistema de defesa antiaérea, a embarcação conta com as armas anti-submarino, um helicóptero a bordo e pode lançar mísseis de cruzeiro Kalibr NK. Destroy da Marinha dos Estados Unidos abate drones disparados no Iêmen. Os Houthis se comprometeram a continuar com os ataques aos Estados Unidos e Israel até que Tel Aviv termine sua ofensiva militar na faixa de Gaza. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, diz que se destrói no Mar Vermelho, Uzi Thomas Rudner abateu diversos drones lançados no Iêmen. No comunicado emitido hoje, o comando diz que há vários drones de ataque unidirecional lançados e informa que o navio e tripulação não sofreram danos ou ferimentos. Na manhã de 23 de novembro, Uzi Thomas Rudner abateu vários drones de ataque unidirecional lançados de áreas controladas pelos Houthis no Iêmen. Os drones foram abatidos enquanto o navio de guerra dos Estados Unidos patrulhava o Mar Vermelho. O navio e a tripulação não sofreram danos ou ferimentos. Anteriormente, no dia 15 deste mês, as forças norte-americanas também abateram outro drone que estava indo na direção do navio, afirmou o CENTCOM, conforme noticiado. Os Houthis declararam parte do eixo da resistência, lançaram uma série de drones e mísseis contra Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza. O porta-voz do braço armado do grupo, Yassaria, diz que tais operações continuariam até que a agressão israelense contra o povo palestino em Gaza e a Cisjordânia cesse. O movimento também alertou que pretende atacar todos os navios ligados a Israel, pedindo aos países que retirem suas tripulações das embarcações e fiquem longe deles no mar. Em vista da brutal agressão israelense americana com a faixa de Gaza está submetida, as forças armadas do Iêmen anunciam que atacarão todos os navios com bandeira da entidade sionista, diz Sarian ao canal Al-Massihan. A Ucrânia já perdeu 400 milhões de euros devido ao bloqueio de fronteira por caminhoneiros poloneses. A economia da Ucrânia sofreu prejuízos superiores a 400 milhões de euros devido ao bloqueio das estradas por caminhoneiros poloneses que impediram a passagem nas fronteiras entre os dois países, informou Vladimir Balin, vice-presidente da Associação de Transportadores Rodoviários Internacionais da Ucrânia.
A situação é realmente crítica, não estou apto a determinar como outras indústrias estão sendo afetadas, embora, de acordo com as estimativas da Federação dos Empregadores da Ucrânia, nossa economia já tenha sofrido uma perda superior a 400 milhões de euros. Registramos as perdas de nossos operadores conforme o cálculo da perda da receita, 350 euros por período de inatividade por dia, afirmou Bailey durante uma coletiva de imprensa do Media Center Ukraine. No início de novembro, transportadoras polonesas bloquearam estradas em 3 passagens fronteiriças com a Ucrânia e exigiram, entre outras demandas, a reinstauração do sistema de licenças anteriormente cancelada para as transportadoras comerciais ucranianas necessárias para entrar na Polônia. As relações entre a Ucrânia e alguns membros da União Europeia no leste europeu deterioraram-se nos últimos meses devido ao aumento das exportações de cereais ucranianos para a União Europeia, entre outros fatores. A Polônia, juntamente com a Eslováquia e a Hungria, estendeu unilateralmente a proibição das importações isentas de imposto de cereais ucranianos após o vencimento das restrições impostas pela União Europeia em 15 de setembro. Atraso na entrega dos F-35 à Dinamarca pelos Estados Unidos pode comprometer a Ucrânia, diz mídia. A Bloomberg relatou que a entrega dos novos caças F-35 da Dinamarca para substituir a frota de F-16 que o país está fornecendo à Ucrânia corre o risco de mais atrasos. De acordo com a mídia, o atraso estaria ligado aos obstáculos tecnológicos que a Lockheed Martin está enfrentando. Autoridades dinamarquesas afirmam que a data prevista para a entrega das aeronaves americanas não está clara, pois as aeronaves estão tendo problemas de atualização de software. Segundo a mídia, o atraso pode comprometer o fornecimento dos caças F-16 à Ucrânia, uma vez que o país nórdico não está recebendo seus substitutos. A Dinamarca já havia informado que os F-35, que originalmente deveriam ser embarcados no primeiro semestre de 2024, sofreriam atrasos de pelo menos 6 meses. O país nórdico, até o momento, recebeu 4 das 27 aeronaves encomendadas. A disputa bipolar entre os Estados Unidos e a China pela América Latina. Quem sai ganhando? Pergunta. Nos últimos tempos, a China tornou-se um dos principais atores econômicos e políticos na América Latina. Tal situação vem desafiando a tradicional influência dos Estados Unidos no continente, que continua implacável em manter a sua hegemonia regional diante da crescente presença de Pequim. Fato é que essa maior integração da China com a América Latina se deu sobretudo por conta do comércio, pelo desenvolvimento de infraestruturas de transporte e setor portuário, bem como em função da falta de atenção dos Estados Unidos, que há tempos perderam o interesse na região do ponto de vista geopolítico. Diante desse contexto, os americanos deixaram escapar sua tradicional vantagem em termos de proximidade geográfica para com os países latino-americanos, dados que a China já é a principal parceira comercial na maior parte dos estados do continente. Ao mesmo tempo, esse envolvimento da China na região surge em um período em que o país é visto com crescente suspeito por parte de Washington, justamente por representar o desafio à influência histórica dos Estados Unidos na América Latina, considerando uma zona de atuação política exclusiva dos americanos, pelo menos desde a declaração de doutrina Monroe, em 1823. Logo, a presença chinesa no continente, conduzida por meio de financiamentos empresariais e estatais em setores chaves da economia local, indica que Pequim tem cada vez mais ocupado o vácuo de poder deixado pelo desinteresse dos americanos na região. Por outro lado, o crescimento da economia da China nos últimos anos levou a uma maior dependência das economias de países como a Argentina e Brasil ao gigante asiático, uma vez que o mercado chinês é o maior importador de commodities e de matéria-primas oriundas da América Latina. Enquanto isso, os Estados Unidos, que durante a Guerra Fria seguiram a estratégia de tentar limitar a influência soviética no continente, sobretudo após a Revolução Cubana, em 1959 acreditaram que, com a dissolução da União Soviética em 91, a América Latina estaria assegurada para sempre como uma espécie de quintal estadunidense. Para Washington, que esteve acostumado a exercer o papel de polícia internacional durante boa parte do século XX, a atual influência da China na região escancara de forma vital os erros de cálculo cometidos pela Casa Branca quanto às supostas preferências locais por uma cooperação acrítica
as políticas e visões do mundo dos Estados Unidos. Desde o começo do século XXI, os chineses, aproveitando desse erro, foram aumentando significativamente seus laços comerciais com os países latino-americanos, como atesta o fato de que as transações bilaterais entre Pequim e a América Latina cresceram cerca de 12 bilhões de dólares em 2001 para mais de 100 bilhões uma década depois. Não à toa, em 2022, a China já havia ultrapassado os Estados Unidos como maior importador de petróleo da região, tornando-se o principal parceiro comercial da maior parte dos países latino-americanos após a crise financeira de 2008. Como se não bastasse, nos últimos anos, a China também tem investido em indústrias centradas na tecnologia 5G, no fornecimento de eletricidade e inteligência artificial para reorientar as cadeias de abastecimento da região e facilitar o comércio para o seu mercado doméstico. Ao mesmo tempo, a China, diferentemente dos Estados Unidos, não intervém politicamente na América Latina para a derrubada de governos legítimos, como fizeram os americanos ao longo de décadas, apoiando golpes de Estado em países como Guatemala, Honduras, Brasil, Chile, entre outros. A importância crescente da China, portanto, não vem acompanhada de interferência externa nos assuntos domésticos dos países da região, assim como não vem acompanhada de coerção, seja econômica, política ou militar, diante das elites locais para a consecução de seus objetivos políticos. Até mesmo quando o governo do ex-presidente Jair no Brasil tentava excluir empresas chinesas como a Huawei do leilão para a implantação nacional de projetos envolvendo a tecnologia 5G, Pequim não deixou de colaborar com o fornecimento e distribuição de vacinas para o combate à pandemia no país. Para além desse exemplo, o envolvimento da China com a América Latina também resultou na compra de empresas e de ativos locais por meio de processo de privatização que beneficiaram tanto os empresários chineses como os governos regionais. Tais investimentos desafiam a influência tradicional das organizações de desenvolvimento ocidentais lideradas pelos Estados Unidos, que não conseguem responder eficientemente às demandas sociais e econômicas dos países latino-americanos. No século XX, especialmente durante a Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos precisou competir com o poderio global da União Soviética. Hoje, os americanos precisam competir com o poderio global da China, o que apresenta um novo capítulo de desafios para a Casa Branca. Afinal, competir com o crescente poderio econômico da China terminará por sobrecarregar os recursos dos Estados Unidos, que precisam lidar com a manutenção de mais de 800 bases militares espalhadas pelo globo. Para efeito de comparação, em 2019, os Estados Unidos atribuíram apenas 3 bilhões de dólares para o auxílio a países em desenvolvimento, enquanto a China havia alocado mais de 124 bilhões, tornando-a um dos principais fornecedores de auxílio internacional, à frente até mesmo de países ocidentais importantes como o Reino Unido, Japão e Alemanha. Em suma, a ausência de uma forte influência de potências extraterritoriais na América Latina desde meados do século XIX fez com que os Estados Unidos se acomodassem, negligenciassem os países da região. Tal cenário, com a chegada do século XXI, proporcionou com que a China ampliasse sua presença no continente, nos âmbitos econômico e político, e de forma praticamente irremediável. Com isto, Pequim apenas respondeu ao vazio deixado pelos Estados Unidos ao abandonar a América Latina ao longo dos últimos anos. Tudo isso mostra que o mundo já não é mais o mesmo da década de 1990, em que Washington reinava isolado e imponente. Afinal, no século XXI chegou a hora de os países latino-americanos olharem para a Ásia e não mais para o seu vizinho do norte, em busca de encontrar caminhos para o seu desenvolvimento. Exército do Brasil erra ao gastar 1 bilhão em veículos obuseiros importados? Pergunta. Analistas debatem. Comandante do Exército avalia proposta de países como Israel, França e China para a compra de veículos blindados obuseiros, estimado em 1 bilhão. Mas será que esse dinheiro deveria ser gasto para desenvolver equipamentos nacionais? Pergunta. A Sputnik Brasil conversou com analistas militares para entender esse dilema. O comando do Exército Brasileiro está finalizando o processo de compra de 36 novos veículos blindados de combate obuseiros, estimados em 1 bilhão. Os recursos foram disponibilizados pelo novo projeto, Novo PAC, que garantiu 6,7 bilhões para os projetos estratégicos do Exército entre 2024 e 2027. O cronograma da Força prevê que até dezembro
Uma lista com os concorrentes finalistas será divulgada. De acordo com fontes ouvidas pela Sputnik Brasil, os modelos mais cotados são oriundos de Israel, França e China. A brasileira Avibraz também concorre com um modelo que adapta o indiano Tatra às demandas do Exército. De acordo com o professor doutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Santo Teixeira Moita, o parque de artilharia brasileiro precisa ser atualizado urgentemente. O conflito na Ucrânia demonstrou que a artilharia rebocada é muito vulnerável a drones e fogo de contrabateria, disse Moita à Sputnik Brasil. O Exército Brasileiro está interessado em blindados de artilharia autopropulsados ou canhões sobre rodas, que são mais efetivos em atirar e se retirar da posição rapidamente. A artilharia brasileira é atualmente composta de veículos adquiridos no período da Segunda Guerra Mundial, que mesmo se modernizada ainda teria vida útil limitada. Outra atualização será a do calibre, que deve passar dos atuais 105 mm para 155 mm, conhecido como padrão OTAN. O Brasil utiliza muito material militar de origem ocidental, que atende ao padrão OTAN. Então seria difícil operar em outro calibre que não esse, considerou muito. Mesmo a empresa chinesa que está concorrendo, a Norincon, apresentou seu veículo na versão 155 mm, justamente para atender às demandas do Exército Brasileiro. O Brasil produz munições de calibre 155 mm, ainda que em volumes modestos. De acordo com o professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, os novos veículos garantiriam um aumento da demanda por munições nacionais. Uma das demandas nessa concorrência é que uma empresa brasileira como a Imbel, Indústria de Material Bélico do Brasil, possa adquirir o PNOU para produzir munição de 155 mm em maior quantidade, garantindo mais autossuficiência para o Brasil, considerou Moita. Segundo ele, a concorrência é didática, já que o Exército Brasileiro elencou detalhadamente quais as características dos veículos que procura e suas demandas relacionadas ao conteúdo nacional. O Exército elencou muito bem os seus requisitos operacionais, isto é, qual canhão que quer, com qual capacidade de tiro, desgaste e manutenção, assegurou o professor. Por exemplo, uma demanda é que os veículos possam ser transportados por aeronaves KC-390 ou KC-390 Millennium. Gasto ou investimento? Pergunta. Apesar das demandas detalhadas, alguns especialistas criticam a compra almejada pelo comando do Exército. Para o analista militar e oficial da Reserva da Marinha do Brasil, Robson Parinazzi, o Brasil deveria utilizar o dinheiro para investir na produção nacional de veículos de artilharia. Todos concordamos que é necessário revitalizar o nosso parque de artilharia, mas se o novo parque for usado só para comprar equipamentos militares do exterior, inclusive de países que vivem cutucando o Brasil na Amazônia, será um desperdício de dinheiro disparado. Segundo ele, o ideal seria efetuar a compra de um projeto estrangeiro para executá-lo nacionalmente. Ainda assim, a escolha dos parceiros internacionais deveria ser feita com maior rigor, acredita o analista. Não podemos esquecer as lições da história. A Argentina comprou mísseis franceses e durante a guerra nas Malvinas contra o Reino Unido não pôde contar com reposições, já que Paris era aliado de Londres, notou o oficial da Reserva da Marinha. A principal crítica, no entanto, é que os recursos destinados à compra no exterior poderiam ser investidos na base industrial de defesa brasileira, a BID. Estamos deixando de investir na nossa indústria e exportando empregos. Não podemos trabalhar com o dinheiro público dessa forma, lamentou o Parinazzi. O projeto de lei de aumento de gastos em defesa deveria estar atrelado a investimentos da indústria nacional. O professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Sandro Moita, concorda que a BID deve receber recursos, mas lamenta que não há projetos no Brasil capazes de atender às demandas de artilharia do país. A crítica é válida e desenvolver a BID é extremamente relevante, disse Moita. O problema é que, diferentemente de outros projetos estratégicos, não há um projeto de prateleira de um canhão brasileiro. Então, comprando esse material agora, poderemos dar início a uma ideia de substituição dele no futuro por um material brasileiro. O desenvolvimento de um projeto brasileiro da prancheta até o protótipo em condições de confiabilidade
poderia levar de 10 a 15 anos, considerou Moita. A verdade é que, nesse momento, para modernizar a sua artilharia, uma necessidade estratégica premente, não temos canhão brasileiro autóctone em vias de ser produzido, concluiu o especialista. De acordo com o cronograma do Comando do Exército, o anúncio de proposta vencedora para a compra de veículos blindados de combate ou buzeiros deve ser divulgado em maio de 2024. Os recursos para a compra são oriundos do programa Novo PAC, anunciado em agosto de 2023 pelo governo federal, que prevê a alocação de 53 bilhões em projetos no setor de defesa. Exército iraniano dará resposta esmagadora aos inimigos que fizerem ameaças, diz o oficial iraniano. O comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica deixou claro que o exército iraniano responderá caso o inimigo procure atingir e ameaçar a honra e a dignidade dos muçulmanos. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica está hoje no auge do poder e da dignidade e está pronto para dar uma resposta esmagadora às ameaças inimigas, declarou na quinta-feira, 23 de 11 de 2023, o Major-General Hossein Salami, comandante da entidade. Em qualquer ponto em que o inimigo procure atingir e ameaçar a honra e a dignidade dos muçulmanos, estarão presentes. As Forças Armadas do Irã estarão presentes e darão uma resposta esmagadora aos inimigos, disse ele ao discursar em uma cerimônia na cidade de Yazd, citada pela agência iraniana Tasnim. Salami citou as sanções econômicas impostas ao país como um exemplo claro das ameaças dos inimigos contra a nação iraniana, escreveu a agência. No entanto, disse ele, graças aos esforços do exército iraniano e dos Baji, esses planos foram frustrados um após o outro nos últimos anos. Ele também prometeu que o exército iraniano continuará se esforçando para garantir a segurança e o bem-estar da nação iraniana.